05 Fev 2022 Cor litúrgica: vermelho. Quarta semana comum Santa Águeda. Sábado. Primeira leitura 1 Rs 3:4-13. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaom para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. 5 Em Gabaom, o Senhor apareceu a Salomão, em sonho, durante a noite, e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. 6 Salomão respondeu: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência, e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. 7 Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda governar. 8 Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. 9 Dá, pois, a teu servo, coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? 10 Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. 11 E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça. 12 Vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti. 13 Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis, durante toda a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 118. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter a vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Evangelho, MC 6:30-34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 30 os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. 31 Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. 32 Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. 33 Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé, e chegaram lá antes deles. 34 Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Lute para viver a palavra de Deus em sua vida. 05 de fevereiro de 2022. Esse texto nos diz o que é a igreja. A igreja é formada pelos discípulos em torno de Jesus, realizando a missão do Filho de Deus. Essa é a definição da igreja. O texto nos mostra, realmente, que Jesus forma os seus discípulos para uma missão muito específica. Diz a palavra que eles se reuniram.
A palavra reuniram-se, em grego, é sinagogue, a nova sinagoga. Você sabe que a sinagoga era um lugar de confronto com a palavra de Deus, era o lugar de meditação, de interpretação, era um lugar da vivência da palavra de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Deus, cf. Deuteronômio 6:4. Então, agora, Jesus se apresenta como esse novo espaço onde os discípulos, ou seja, cada um de nós, podemos nos confrontar com a sua palavra para fazermos um caminho de conversão, de mudança de vida. Jesus, agora, é a nova sinagoga, o lugar da palavra de Deus. Os discípulos estão em torno de Jesus. A expressão em torno de Jesus nos lembra um confronto, o confronto com o que eu digo e faço, com aquilo que diz e faz Jesus. Ou seja, um grande remédio contra o autorreferencialismo, porque nós corremos muito esse risco de vivermos o autorreferencialismo, de sermos referência de nós mesmos, mas o fato de estarmos em torno de Jesus, o fato de estarmos perto de Jesus nos possibilita esse confronto. O que eu digo, o que eu faço com o que diz e faz Jesus. Essa é uma realidade extremamente necessária para todos nós que vivemos a palavra de Deus, que lutamos para viver a palavra de Deus. Precisamos desse confronto. Jesus, agora, é a nova sinagoga, o lugar da palavra de Deus. Jesus chama os seus discípulos para estarem sozinhos num lugar deserto para descansar. Esse repouso aqui é a terra prometida, é o ponto de chegada para todo discípulo. Não é somente um repouso corporal, mas aqui fala daquele momento, daquela chegada, daquela meta onde cada um de nós é destinado a chegar. Existe um cumprimento das promessas de Deus na minha vida e na sua vida, e nós somos destinados a uma meta, nós somos destinados a um repouso, a um descanso, a nossa terra prometida, que é a vida eterna, com o Senhor. Por isso, tudo o que nós vivemos, tudo o que nós fazemos precisa sempre nos apontar para essa meta. No deserto, foi onde Deus deu de comer ao seu povo. Você se recorda disso? Quando o povo de Deus caminhou no deserto rumo à terra prometida, Deus lhes deu de comer o maná, Deus deu ao seu povo o alimento de cada dia, e Ele quer alimentar o seu povo, Ele quer alimentar a mim e a você com o pão vivo descido do céu, que é o corpo e sangue do seu Filho. Isso nos lembra profundamente a nossa Eucaristia dominical. Que tesouro! Alimento da palavra de Deus, alimento do corpo e sangue do Senhor, é a igreja formada dos discípulos aos pés do Mestre, dos discípulos ao redor de Jesus. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. 05 fevereiro. Santa Águeda Prot, Virgem e Mártir, protetora das mamas, intercessora das virgens em perigos contra a perda da castidade e invocada em perigos de incêndio. Naturalidade. Nasceu em 235 na Sicília, de família rica e nobre. Pontos fortes de sua vida desde a infância, desejou consagrar-se a Deus. Com o rito da velatio, recebeu do seu bispo o flameum, o véu vermelho que as virgens consagradas usavam na época. Com base na tradição, ela era uma diaconisa dedicada ao serviço da comunidade cristã. Via de santificação, santificou-se através do serviço pastoral na comunidade e, principalmente, pela via do sofrimento até o cume do martírio. Foi submetida a maus tratos, presa e torturada. Teve seus mamilos arrancados após rejeitar a proposta sexual do governador. Por fim, submetida às brasas acesas e retirada de volta à prisão, estando desfalecida, mesmo assim permaneceu fiel a Deus, demonstrando grande fortaleza.
Últimos dias tudo iniciou-se com o edito governador Quinciano a fim de perseguir os cristãos. Isso desencadeou a fuga da santa para Catânia. Ali, ela foi presa e obrigada a relações sexuais com ele. Por negá-lo, permanecendo virgem e consagrada, foi submetida a maus tratos, presa e torturada. Teve seus mamilos arrancados e, por fim, submetida às brasas acesas. Ao ser retirada do fogo, foi posta de volta à prisão, mas já estando desfalecida, morreu. Mesmo em meio a tanta tortura, permaneceu fiel a Deus, demonstrando grande fortaleza. Nos seus últimos momentos, Santa Águeda relata os atos do martírio. Senhor, que me criastes e me protegestes, desde a minha infância. Na minha juventude, me fizestes agir com coragem. Que me libertastes dos prazeres mundanos. Que preservastes meu corpo da contaminação. Que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes. Que me destes, entre os tormentos, a virtude da paciência. Vos peço, agora, acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixe este mundo, segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Ao pronunciar essas palavras, já com voz fraca, na presença de muitas pessoas, entregou seu espírito. Era o dia 5 de fevereiro de 251. Seu culto já iniciou no ano seguinte, sendo aclamada popularmente como santa. Dessa maneira, tem suas relíquias colocadas na catedral dedicada a ela em Catânia. Sua imagem traz consigo a palma do martírio somado a uma bandeja com os seios que dela foram arrancados em sinal de sua fidelidade extrema em meio ao sofrimento. Ensinamento à máxima liberdade e nobreza. Consiste em demonstrar ser serva de Cristo. Santa Águeda Milagres. Os atos do martírio de Santa Águeda narram ainda. Após um ano o vulcão Etna entrou em erupção. Como um grande incêndio e um rio ardente, o fogo desceu impetuoso, liquefazendo a terra e as pedras, rumo à cidade de Catânia. Então, muitos se dirigiram ao túmulo de Águeda para pedir a sua intercessão para que a cidade não fosse incendiada. Seu véu foi exposto diante da lava, que milagrosamente parou de escorrer. Devoção no Brasil. A Diocese de Pesqueira, foi dedicada a Santa Águeda, em 1870, onde se vive a devoção a essa santa italiana. Novena pela saúde das mamas. Ó gloriosa Virgem e mártir Santa Águeda, que, para não trair a fé em Jesus Cristo, preferiste ter os seios arrancados no martírio e miraculosamente curados na prisão, olha por tuas filhas que, cheias de confiança, se dirigem a ti. Tu que soubeste conservar-te íntegra diante de Deus, liberta-nos da tentação de trocar nossa fé por valores passageiros que nos afastam de Deus. Jovem que foste, livra nossos jovens das drogas, do consumismo, da prostituição e de todo tipo de exploração. E como disseste ao teu torturador, não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para dele tirares o alimento? Livra-nos de todos os males da mama para que, a cada dia, vivendo como verdadeiras cristãs, possamos dizer contigo: tenho na minha alma os seios íntegros, com os quais nutro todos os meus sentidos que, desde a infância, consagrei a Cristo Jesus. Amém. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. A minha oração, ó Santa Águeda, concedei-nos a fidelidade a Deus em meio às tentações contra a castidade. E pelos méritos de sua paixão e seu martírio, dai-nos o dom da fortaleza, a fim de amar Jesus ao extremo, contra tudo e contra todos. Isso vos peço com o coração aberto para o serviço do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Águeda, rogai por nós.